A fé, com certeza, é um dos temas que mais pulsa no coração de toda a narrativa bíblica. Mas olha, a ideia é muito mais profunda do que simplesmente acreditar em algo. Do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, a fé é um chamado para uma forma de viver totalmente diferente. E é exatamente nesse mergulho que a gente vai entrar agora. Então, a grande pergunta que vai nos guiar é essa: o que a Bíblia realmente quer dizer com fé? Como a gente vai ver, a resposta vai muito além de uma simples definição de dicionário. É algo bem mais desafiador e vivo. E para a gente já ter uma noção do peso desse assunto, esse versículo de Hebreus coloca as cartas na mesa. A fé não é assim um item opcional. Segundo o texto, ela é a base de tudo, o próprio fundamento do relacionamento com Deus. Aqui está a definição clássica, que é o ponto de partida para tudo. Certeza do que se espera e convicção do que não se vê. Vamos pensar um pouco nisso. São dois pilares. Uma esperança que é firme, que segura, e uma confiança total naquilo que os olhos não podem enxergar. É isso que sustenta todo o conceito bíblico de fé. Mas para a gente entender de verdade, a gente precisa ir mais fundo, lá nas línguas originais. Porque o hebraico e o grego eles revelam umas camadas de significado que, às vezes, se perdem na tradução. O retrato fica muito mais rico. E olha que interessante, no hebraico a palavra emuná fala sobre firmeza, lealdade, estabilidade. É uma confiança que não vacila, sabe? Já no grego, a palavra pistis traz mais a ideia de convicção, de uma crença que te move, que te leva a agir. Juntando as duas, a gente percebe que a fé bíblica não é só uma coisa da cabeça. Um sim, eu concordo. Não, é uma lealdade firme junto com uma confiança que se manifesta em ação. Bom, a teoria é uma coisa, né? Mas como essa fé se parece na prática, na vida real? O capítulo 11 de Hebreus é fantástico para isso. É quase uma galeria da fé, cheia de exemplos de gente que viveu esse conceito de uma forma, extraordinária. Vamos começar com Noé. Ele foi avisado de algo que nunca tinha acontecido antes, um dilúvio que cobriria tudo. A fé dele foi exatamente aquela convicção do que não se via. E como ele expressou isso? Com obediência, construindo uma arca gigantesca, provavelmente debaixo de muita gozação, acreditando numa coisa que parecia impossível. Depois temos Abraão. Ele ouviu um chamado para largar tudo, família, terra, tudo o que ele conhecia, para ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Isso mostra a fé como uma jornada de confiança pura. É dar o próximo passo no escuro, se baseando unicamente numa promessa. A história de Sara também é incrível. Já idosa, a promessa de ter um filho parecia biologicamente impossível, né? A fé dela não estava na capacidade do próprio corpo, mas na fidelidade e no poder de quem fez a promessa. Foi uma fé que superou todos os limites da natureza. E o caso de Moisés? Aqui a fé se mostra como uma escolha de valores. Pensa bem, ele tinha todo o luxo do Egito nas mãos, mas ele escolheu se identificar com um povo escravizado. Por quê? Porque ele valorizou uma recompensa futura, eterna, muito mais do que um prazer imediato, que passa rápido. Todos esses exemplos mostram que a fé e a ação andam juntas, coladas. E isso nos leva a uma das questões teológicas mais debatidas. Qual é, afinal, a relação entre a fé e as obras? À primeira vista, pode até parecer que Paulo e Tiago estão discordando. Paulo diz que a salvação não vem das obras e Tiago afirma que a fé sem obras é morta. Mas o ponto central é que não existe contradição aqui. É como se fossem os dois lados da mesma moeda. As obras não são a causa da salvação, mas elas são o resultado, o fruto que inevitavelmente brota de uma fé que é genuína, que está viva. Uma coisa comprova a outra. Ok? Mas e como a gente pode desenvolver, fortalecer essa fé? A Bíblia mostra que é um processo bem dinâmico. Primeiro, através da palavra, que é o alimento da fé. Segundo, pela oração, que é como a respiração da fé, um reconhecimento constante de dependência. E terceiro, algo interessante, pelas provações, que funcionam como exercício que fortalece a fé, testando e desenvolvendo a nossa perseverança. Com tudo isso, a gente chega agora no ponto central. Para onde tudo isso aponta? Qual é o objetivo final, a fonte e o destino de toda essa jornada de fé? E a resposta está aqui. Este versículo revela algo fundamental. A fé não é só um esforço humano para tentar alcançar Deus. O texto diz que o próprio Jesus é o autor, quem começa, e o consumador, quem completa a nossa fé. Ele é tanto a origem quanto o destino final dela. Resumindo tudo, então, a gente vê que a fé bíblica é o caminho para a salvação,
é o fundamento da vida espiritual e a ferramenta para a gente receber a graça. Ela é a base da nossa esperança naquilo que não vemos e, no fim das contas, o verdadeiro centro da vida cristã. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Se a fé é, de verdade, essa certeza firme nas coisas que a gente espera e essa convicção sobre aquilo que a gente não vê, que tipo de passo, que tipo de atitude, de confiança ela nos convida a dar hoje,